O presidente, ele comete inúmeros crimes de responsabilidade, tanto que tem inúmeros processos, né, pedidos de impeachment, aguardando ali a manifestação do presidente da Câmara, né. São incontáveis mesmo. Nós tentamos elencar ali o número de crimes de responsabilidade que ele já cometeu, mas é surreal e sempre tem uma lembrança de um outro caso qualquer que também é crime de responsabilidade. Mas esse é o mais evidente de todos, porque ele está frontalmente combatendo a Constituição e principalmente a tripartição das funções do poder, tá? Tripartição das funções do poder é o que divide o poder entre executivo, legislativo e judiciário e estabelece um funcionamento entre eles que é um sistema de freios e contrapesos, em que um controla os atos do outro. Só que o Bolsonaro, ele joga para a plateia, ele joga para o povo. Então ele fala, olha que absurdo, não estão deixando eu governar. A função do Congresso e a função do Judiciário é exatamente impedir os abusos do presidente. Mas quando ele joga para o povo leigo, o povo considera que é errado o Congresso ou o Judiciário impedir os abusos do Executivo. E não é, é o funcionamento do sistema. Ele que tem que aprender a governar de acordo com a Constituição e com as leis. O Bolsonaro ele deixa muito claro a todo momento que ele considera que as leis não se aplicam a ele. Ele se posta acima do ordenamento jurídico. Isso, para quem defende, é anterior à Magna Carta de João Sem Terra de 1215. Portanto, está antes do marco civilizatório da nossa sociedade atual, que foi lá em 1215, quando nós tivemos a Magna Carta de João Sem Terra, que estabelece exatamente uma submissão de quem está no poder à lei, ao direito, e assim se inicia a construção do que hoje conhecemos como Estado de Direito. O Bolsonaro ele está antes disso, ele se coloca acima do ordenamento jurídico, ele se sente no direito de não seguir nenhuma lei, tanto que ele não usa máscara, né? Desde as menores ele anda de moto sem capacete, até a principal lei que é a Constituição. E a cada ato dele que contraria a lei ou contraria a Constituição, cabe aos outros dois poderes exatamente impedir que ele faça isso, né? Só que ele joga para a plateia. Ao jogar para o povo, ele está efetivamente tentando combater a Constituição. Dentre os crimes de responsabilidades possíveis, sem dúvida alguma, esse é o maior que pode ocorrer, né? E digo mais, também é crime comum, né? Não é só um crime político, mas também é um crime comum contra a ordem democrática. E o Bolsonaro faz reiteradamente, né? Teve agora há pouco alguém aqui que comentou, falou, mas se ele faz alguma coisa fora da Constituição, não cabe aos outros poderes impedir, que não sei o quê, quando eu estava falando do poder moderador. A grande questão é essa, a maturidade das instituições, o quanto as instituições estão desenvolvidas a considerar que vem de 88 para cá, né, o desenvolvimento delas, o quanto elas estão desenvolvidas de fato para conseguir impor ao presidente o respeito ao ordenamento jurídico. E nós percebemos que desde das pequenas lesões até as maiores, nós temos problemas. As nossas instituições não estão tão evoluídas assim para impor, por exemplo, ao presidente que ele use máscara, né? Daí vai lá o governador, estabelece uma multa, tá certo, tem que estabelecer, é função dele multar porque ele estava sem máscara, mas tem que alguém conseguir executar, fazer com que ele pague essa multa, né? E se ele reitera isso daí, precisa ser levado às consequências por reiteradamente cometer crimes. E as nossas instituições não estavam preparadas para alguém tão fora da casinha como é o Bolsonaro. Esse é o nosso maior problema hoje.